gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Coisas de Andressa. E hoje eu tô aqui na clínica do meu médico, Dr. Roberto Chacor, que é especialista em preenchimentos. Bom, vocês imaginam o que a gente já vai falar, né? A mulherada me manda muita mensagem perguntando sobre bioplastia, doutor. Então o assunto de hoje é bioplastia. Gostaria que tu falasse um pouco mais sobre o que é a bioplastia, como é feito o procedimento, como é o pós-operatório, enfim. Eu tenho algumas perguntinhas que vocês seguidoras me mandaram por aqui e eu vou fazer pro doutor, para vocês aí, né, aproveitarem tudo isso. Andressa, prazer estar aqui, né? Prazer é meu. Participar dessa entrevista e é muito bom para a gente poder esclarecer todas essas dúvidas, principalmente em relação ao produto permanente, ao PMMA, que é o que a gente usa muito na bioplastia, que ele é muito polêmico hoje, né? Não só no meio médico, mas no meio leigo, porque se criou muita dúvida em função desse produto, muito em virtude de outros produtos utilizados clandestinamente, né? Silicone líquido, teve um outro produto no Brasil que teve problema, inclusive com alguns modelos que você conhece, sim, como o Aqualift. Sim. Então, saber diferenciar bem o que é um produto, o que é outro produto, qual que é o risco de cada um desses produtos, e o paciente saber qual tipo de profissional procurar para cada um desses tratamentos, né? Porque hoje a cirurgia plástica, a medicina estética, e hoje a odontologia, a biomedicina, tá todo mundo trabalhando nesse ramo da estética, né? Sim. Então, o paciente precisa saber diferenciar qual é o profissional adequado e qual que é o produto adequado. Todos os produtos... de tudo é procurar um bom profissional. Eu falo isso para todo mundo, porque um bom profissional vai te mostrar um bom produto. O produto é avaliado e aceito pela Anvisa, por tudo direitinho, né? Que não vai dar problema. Porque esses casos que a gente viu, que nem ele falou da Andressa Urach, outros casos assim que deram na mídia, rejeição, outras coisas, foram produtos, outros produtos misturados, por isso que deu problema. O PMMA, ele é um produto que é muito polêmico, né? Mas ele é usado na medicina há uns 80 anos já em outras especialidades. Então ele existe no cimento ósseo, na resina de dente, essas lentes intraoculares usadas na catarata, então na odontologia, no próprio caso do preenchimento. Então, nesses 80 anos que ele é usado no corpo humano, ele se mostrou um produto muito biocompatível, um produto inerte no local onde foi colocado. Se a gente vai ter alergia e rejeição ao PMMA, vai ter em todas as especialidades, e isso a gente não vê. Sim. Inclusive a gente não vê no paciente com o PMMA que a gente usa. Então essa coisa, esse mito que se criou de rejeição, é uma coisa que realmente a gente não vê. Eu faço há 12 anos todos os dias, né? Você sabe, já conhece centenas de pacientes minhas, muito conhecidos, já realizaram esse tipo de tratamento e até hoje nem caso de rejeição. Detalhe, né? As bundas mais lindas que eu já vi em toda a minha vida foram feitas por ti, doutor. Inclusive a minha, tá? Mas o doutor é assim, é uma obra de arte que ele faz, porque fica perfeito. O bumbum fica lindo. Não tem como falar. Independente do produto que for, né? O que a gente faz com o produto preenchedor, seja ele o ácido hialurônico, o Radiesse, o Sculptra, o PMMA, ele é muito mão dependente. Então, assim, quanto mais volume a gente coloca, mais é o poder de transformação, né? Então, muitos casos, assim, de dermatologistas, quem estão começando a preencher, eles têm um pouquinho de receio, tem que ter esse receio de colocar um volume grande. Porque o volume pequeno, 1 mlzinho no rosto, ele nunca vai deformar. 1 ml é muito pouco, que é o que geralmente os pacientes buscam, né? Mas aí também é aquela história, é pouco, o resultado também vai ser pouco, não tem jeito. Para mudar, fazer um malar, fazer o contorno mandibular, fazer um mento, isso vai um volume maiorzinho. E aí depende muito da mão do médico que está aplicando, é como se fosse uma escultura, né? O ácido hialurônico tem a vantagem, assim, para quem está começando, de sair e de ter um antídoto. Então, se fizer com o pior médico do mundo, teu rosto fica horrível, a gente não, pode vir aqui, a gente trata fácil, tira, coloca um antídoto e refaz, né? Entendi. Já com o produto permanente, isso não pode. Então, o produto permanente a gente não pode errar. A gente até pode errar, mas para menos, né? Eu sempre falo que nem tempero em comida. A gente sempre coloca para menos, a gente volta, devagarinho, né? De pouquinho em pouquinho. Então, só por esse fato dele ser um produto de difícil retirada, né? Que realmente é de difícil retirada, e por ser permanente, muitos médicos já não usam por isso. Então, eu tenho lá uma equipe no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, vários profissionais que trabalham comigo, de cirurgia plástica, dermatologia, possuem meios do definitivo, mas tem um certo receio de aplicar no paciente, não por medo do produto, mas sim por medo de errar a mão, né? Que é o medo que tem que ter. Como se fosse uma esculturinha de dentro para fora que a gente consegue fazer no paciente, seja na face, seja no bumbum,
principalmente naquelas irregularidades de celulite, né, que tem com esse trauma. E me diz uma coisa, isso era uma outra pergunta, ele ajuda a tampar a celulite? Porque era uma outra pergunta que me mandaram, se a bioplastia ajuda a dar uma escondida na celulite. A bioplastia no bumbum, esses produtos que a gente utiliza na bioplastia é um produto que é uma partícula, né? Dentro de uma seringuinha, vou pegar aqui uma seringuinha. Então ele vem em seringas, assim como diversos outros produtos. Nós usamos eles como sendo líquido, só que dentro desse líquido vai ter 30% dessa seringa, vão ser partículas, micropartículas com tamanho específico, que vão ficar onde a gente colocou. Ou para sempre, se for o PMMA, que é o da bioplastia, que é o permanente, ou por 1 ano e meio, se for a hidroxiapatita de cálcio, ou por 1 ano e meio, se for o ácido palulático, ou por 2 a 4 anos, se for a policaprolactona. Então, assim, hoje tem muito tipo de produto, né? Sim. Então, o paciente, quando ele chega aqui na minha mesa, tem 30 tipos de produtos, eu realmente utilizo todos esses 30. Né? Então, se a lábio é um, se a sulca é outro, se a maçã mandibular é outro, pode ser permanente, pode não ser. Isso a gente vai chegar no consenso conversando com o paciente. E dependendo da região, dependendo do paciente, a gente usa diversos produtos no mesmo rosto, no mesmo dia, né? Então usa um permanente na maçã mandíbula no queixo, usa um ácido hialurônico no suco, no lábio sempre ácido hialurônico, ruga fígado sempre ácido hialurônico. Mas voltando lá nos particulares. Então ele vem partículas, para responder a dúvida do bumbum. Então 30% dessas seringas são partículas e 70% dessa seringa é um veículo que vai indo embora, e conforme o veículo vai indo embora, que é a parte líquida, vai formando um tecido ali. Isso o paciente não percebe, isso a gente vê em biópsias, quando a gente vai vendo a evolução desse produto no tecido. Então, se eu colocar, eu tenho no meu queixo 13 ml, se for o permanente, para sempre vai ter 13 ml a mais. Ele não absorve esses 13 ml? Não, vai ficar os 13 ml ali. Mas 70% que era o líquido formou em tecido do meu próprio corpo ali. Entendeu? Vai continuar tendo mais ou menos o mesmo. Então por isso que todos os produtos, PMMA, hidroxiapatita de cálcio, o Elancea, a policaprolactona, todos eles são 30%. Porque se eu tiver 30% de partícula nesse tamanho de 40 micras, é o que eu preciso para formar 70% de tecido. Certo. Então conforme o líquido vai saindo, vai formando um tecidinho. O paciente não percebe, mas o resultado final dele vai ser um tecido daí. Se eu pegar e aspirar ali um pedacinho desses 13 ml onde eu coloquei no meu queixo, olhar no microscópio, 30% vão ser partículas, 70% vai ser um tecidinho. Rico em colágeno no meu próprio corpo, que vai ficar ali para sempre, se for o permanente, por 1 ano e meio, por 4 se for os outros, né? Depende do produto. Que é diferente do ácido hialurônico, que é aquele mais molinho, elástico, que a gente usa no lábio, usa ruguinha fininha e tal. Então o ácido hialurônico absorve totalmente em um ano. Em um ano e pouco, depende da marca, depende da região. Então olheira a gente percebe que dura mais, lábio a gente percebe que dura menos. Então região de mais movimento, o ácido hialurônico parece que absorve mais rápido, né? Então vai ficar um tecido rico em colágeno. Então voltando lá pro bumbum, e depois você já viu diversas fotos, a gente percebe que não só o volume aumenta, mas a qualidade de pele melhora. Seja rosto, seja bumbum, seja onde for que tiver esses produtos, principalmente esses produtos de partículas, cujo resultado vai ser um tecido rico em colágeno para o paciente. Ou seja, ele dá uma camuflada na celulite. Isso. E foi essa a pergunta que me fizeram. Ele vai aumentar, pelo volume a pele já vai esticar, a pele esticando melhora um pouco o aspecto geral. Melhora aquela casca de laranja. Melhora a casca de laranja. E se eu biopsiar e olhar no microscópio, vai ter mais colágeno que se tivesse ácido hialurônico, por exemplo. Entendi. Então, os pacientes que têm rosto, a gente vai ver paciente que tem... Eu tenho uma paciente que foi operar agora com a cirurgia plástica, que fez bumbum comigo há 8 anos. A cirurgia plástica, a gente tirou uma foto da paciente de costas. O bumbum como se ela tivesse 20 e o corpo. Mas o bumbum, a qualidade de pele é maravilhosa, né? Eu tenho as fotos de isso pacientes... Isso ela fez há 8 anos atrás. O bumbum. Tá mais bonito hoje do que há 8 anos. Ó. Tu vê, olha só que coisa. Minhas faces que eu te mostro, né? A paciente com 40 anos e a paciente com 47, 48 anos, ela tá mais bonita do que com 40. Não só pelo formato, mas pela qualidade da pele. Então por isso que eu gosto muito desses produtos particulares. E o definitivo especial, né? Porque na maioria das vezes, para mudar um rosto, né, para fazer uma malária, uma mandíbula, um queixo, 2 ml eu não vou conseguir. Então, por exemplo, no meu queixo, fiz 13 ml. Poderia fazer ele com ácido hialurônico, vai ficar bonito igual, vai ficar o mesmo volume. Só que de 4 em 4 meses, eu não vou esperar 1 ano embora todo o meu queixo para fazer 13 ml de novo, né? Ficar toda hora enche, desinche. Então vale mais a pena fazer definitivo. Então o paciente que faz o queixo de 13 ml, ele vai querer estar vindo aqui de 4 em 4 meses colocando 1 ml. Então nos próximos 50 anos, eu vou fazer meu queixo 150 vezes, né? Então eu prefiro em mim, como paciente, fazer o definitivo do que o absorvível. Que nem a gente fez no meu rosto, aqui.
porque na verdade eu perdi um pouco de gordura no rosto, porque eu sou muito magrinha, muito sequinha. Eu vim até o doutor pra gente poder fazer o preenchimento com a bioplastia, a gente fez, né? Mas permanente aqui, coisinha assim, tipo, não dá pra notar que teve nada de diferente no rosto, simplesmente ficou mais bonito, porque ficou mais harmônico, não é verdade? A gente consegue deixar uma proporção mais atraente, né? Então tem a questão do rejuvenescimento, o paciente 60, 70, que eu vou repor os volumes, o paciente 70 anos. A gente vai perdendo, né? A pele vai ficando mais sem colágeno, principalmente a mulher depois dos 30, 40 anos vai perdendo colágeno e vai precisando fazer isso. Mas mais do que colágeno, cada vez mais a gente está percebendo isso, é o volume. O paciente, se a gente fizer um exame de imagem no paciente de 70, 80 anos, ele tem 70 ml a menos do que quando ele tinha 20. Do rosto todo. E 70 ml é 70 seringuinhas. Então a gente nunca vai conseguir repor isso, nem com cirurgia, nem com... só consegue repor isso com preenchimento. E aí preenchimento com 2 ml, não dá. Então, a principal causa da flacidez, e isso a gente percebe nos pacientes, quando eu consigo repor os volumes, a gente consegue dar um efeito de uma cirurgia, muitas vezes o efeito de um lift e substitui o lift. Sem fazer o lift. Sem fazer o lift. Então o paciente de 70 e 80 que vai fazendo a manutenção da volumetria da face, do bumbum, que também vai diminuindo, com produtos preenchedores, e vai fazendo um tratamento associado com alguns lasers bons, né, com ultrassom microfocado, com CO2, com as radiofrequências, eles não estão mais precisando de cirurgia que antigamente. Antigamente é médico só fazer cirurgia de face todo dia, né? Hoje não tem mais, porque os pacientes que estão se cuidando não vão precisar mais da cirurgia. Não precisa, né? Até porque o pós-operatório é completamente diferente, né? A gente sai daqui, assim, sem corte, sem satisfação ponto. É muito maior no paciente as pessoas perguntaram aqui como é que é o pós-operatório, por exemplo, do bumbum, porque a gente sabe que colocar silicone no bumbum é uma coisa. O pós-operatório é bem complicado, são 20 dias, eu acho que dizem, né? Sem poder sentar, ou também não pode injeção. Agora, a bioplastia no bumbum, a gente faz de pé aqui, não dói, porque o doutor dá anestesia, assim, não sente dor, e tu já sai daqui, vai no shopping, vai pra casa, passa no mercado, juro, já sai daqui aquele dia, já fui no shopping, já fui no mercado, então assim, tu já sai fazendo tudo. A única coisa que não pode é treinar depois de uns 2, 3 dias. É o tempo aquela primeira semana que o produto está deixando de ser líquido, formando um tecido. Então, como ele vai formar um tecido, e o resultado final dele é sólido, ele não tem como migrar. Essa coisa que o pessoal fala que vai deslocar, que vai escorrer. Vai pra outro lugar. Todos os pacientes que chegaram aqui, que falaram que fizeram PMMA e deslocou, escorreu, rejeitou, nenhum era PMMA, porque o PMMA o resultado é sólido, né? O PMMA é usado na medicina há 80 anos. Então, assim, se ele vai ter reação alérgica, vai ter rejeição, ele vai ter em todas as especialidades. E não tem, né? Ele é um produto bem inerte. O risco dele é outro, que depois a gente vai conversar. Né? Não pode errar, não pode ficar exagerado, ele é durinho, então, por exemplo, fazer no lábio não vai ficar bom, fazer ruga fina é meio arriscado. Então, tem que usar ele com muita cautela, mas ele bem usado, utilizado na proporção certa, na profundidade certa. A vantagem dele não vai ser nenhuma do médico, a vantagem dele é toda do paciente. Né? O médico, para mim, para os médicos, seria mais conveniente usar um produto absorvível de 1 ano, claro, que e você vai ficar vindo aqui sendo a paciente o resto da vida, né? Que eu fazer muito mais com isso fazer definitivo. Então, definitivo existe toda uma indústria farmacêutica por trás não querendo esse produto, porque ele não é bom para a indústria farmacêutica, né? Não é vantajoso para ninguém. Ele é vantajoso para o paciente desde que bem feito. Então eu 1000 vezes fazer meu queixo com definitivo do que ficar fazendo 150 vezes ao longo de 50 anos os repatozinhos do queixo. Né? E existe um risco que é normal de todos os preenchedores, né? Que a gente é muito pequenininho, mas existe um risco normal de tudo, que é o risco principalmente de lesão vascular. Assim, a gente poder... Tem paciente que teve necrose de nariz, tem paciente que teve comprometimento visual, isso no mundo inteiro, né? Então a gente junta todos esses casos para entender, são poucos casos, mas junta todos esses casos para poder entender e para poder evitar. Desses casos, desses pacientes que tiveram problema de comprometimento vascular, então aqui tem uma artéria lá angular que nutre o nariz, se obstruir ela não vai sair com o nariz pode sofrer, pode ficar cicatriz, seria um risco, né? Muito pequenininho para os riscos das cirurgias plásticas convencionais, escultura. Tem rejeição de silicone? Vários, escultura, embolia. Na verdade, toda cirurgia ela tem um risco, né, doutor? Toda cirurgia que a gente faz, ela tem um risco. Mas o preenchimento ele é mínimo, né? Depois a gente vai falar de um artigo que eu publiquei esse mês, que foi muito legal, de bumbum, né? E então, desses casos que tiveram de obstrução vascular, por exemplo, nos últimos 4, 5 anos, tiveram 45 pacientes
de 2015 a 2018 que tiveram comprometimento visual de preenchimento no mundo inteiro. É pouco, para essa quantidade de gente de todas as especialidades preenchendo, é muito pouquinho. Desses 45, 40 foi com ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico o pessoal usa agulha, os próprios professores estão ensinando de uma forma inadequada a aplicação em regiões de risco com agulha, então se essa agulha entrar numa artéria, colocar o produto dentro da artéria contra o fluxo de sangue, ela pode ir lá na artéria que nutre o olho. Então, isso é uma coisa que quem usa o permanente, geralmente são médicos que usam muito. E eu aconselho, as dermatologistas que trabalham comigo, são poucas que utilizam o permanente porque tem que realmente ter uma mão muito boa, tem que ter uma prática muito boa, não dá para ninguém sair de cara preenchendo com permanente, porque se ficar ruim. E todo mundo que preenche com permanente, no geral, sempre tem exceção, mas no geral são médicos que fazem muito preenchimento, estudam muito preenchimento, participam de muitos eventos sobre preenchimento, sabem dos riscos, sabem tratar as complicações quando ocorrem. Então, praticamente não tem tido comprometimento visual, comprometimento vascular com produto permanente, porque a gente sempre usa uma cânula até a ponta redonda, então preenche o dorso da mão do paciente, que é cheio de veia, a gente consegue ver a cânulazinha sem perfurar nada, não fica roxo, nada. Se eu for fazer com agulha, vai ficar tudo roxo. Então, o risco com agulha, o risco de comprometimento vascular, que é muito pequeno, 45 casos no mundo inteiro em 4 anos, é muito pouquinho, praticamente não tem com a cânula, né? Então tem todos os cuidados, as regiões de risco que a gente vai evitar de aplicar. Então, voltando àquela história do permanente, entre eu fazer o queixo 150 vezes ou fazer uma, duas, qual que é mais arriscado? Mais arriscado. Fazer 150 vezes, né? Então eu acho menos arriscado o paciente, mais seguro para mim como paciente e para o meu paciente, fazer uma, duas vezes e fazer 150 vezes na vida. Muito mais vantajoso para ele também, né? Do que ficar vindo aqui ficar vindo a cada 3 meses, retocar, desconforto. Não é nem questão financeira, porque hoje, né, os pacientes não têm essa preocupação tanto financeira, é mais a questão de segurança e a questão de ficar vindo toda hora, né? E toda hora que enche, desinche. Exatamente. Então, o permanente, ele, quando bem indicado, quando é aplicado, ele não é vantajoso para o médico. A gente só usa porque realmente acredita no produto e acha que é a melhor opção para o nosso paciente, nem eu acho que é para mim, para minha esposa. As meninas que trabalham aqui na clínica, quase todas têm o permanente em alguma região, né? Então a gente gosta muito disso, desse produto. E no bumbum nem se fala, né, doutora? Porque quem que vai colocar outro produto no bumbum que não o permanente? Para ficar vindo aqui a cada 6 meses? O bumbum é uma polêmica, né? Na cirurgia plástica, até os dias de hoje, ele é muito polêmico. A cirurgia plástica não vê com bons olhos PMMA no bumbum, né? Embora seja liberado pela Anvisa, o produto ele tem Anvisa, ele é regulamentado para usar no corpo, tecidos moles e tal. Ele não é um medicamento, né? Que nem um medicamento que pode ter um índice de toxicidade conforme o volume. Não, ele não é um medicamento, ele é um correlato, que nem uma prótese, né? O volume da prótese, quem vai decidir vai ser o médico com o paciente, né? Se vai colocar uma prótese muito grande, uma prótese menor e tal. Claro que a gente sempre coloca para menos, sempre cautela nesse produto, sempre para menos, dependendo do perfil do paciente que a gente vai atender, a gente não indica, né? Tem muito paciente que chega aqui, que a gente já vê que é um perfil de uma paciente exagerada, uma paciente que vai querer um volume maior, que eu já sei que ela vai querer uma coisa grande. Esses dias uma paciente do exterior, que vem bastante para fazer esse tipo de tratamento, ela veio com uma prótese de mama de mais de 1 litro, com uma boca muito grande e queria fazer bumbum. E aí então o profissional tem que ter cautela. Já nem vou começar a fazer um tratamento nela, porque ela vai ser uma paciente que ela vai querer com certeza um bumbum muito exagerado. Então esse tipo de paciente é o caminho para fazer uma prótese de bumbum, né? Porque a prótese de bumbum, a queixa principal da prótese de bumbum é da naturalidade, né? Que não fica muito natural, fica bem artificial. Não fica artificial, então essa é uma queixa muito comum. Diferente da bioplastia, que fica totalmente natural. A bioplastia normal, não dá pra dizer que não é. Não, os pacientes vão ter um namorado, vão arranjar um namorado, se elas vão contar, eles não vão saber que tem. Exatamente. Uma paciente com prótese de bumbum vai arranjar um namorado e ele vai saber que tem, não tem como esconder, né? Dependendo da posição que o paciente já vai malhar na academia, a gente percebe. Tem a cicatriz, não pode fazer injeção. É isso mesmo. Então o resultado estético do preenchimento, seja o produto que for, ele é mais bonito do que a prótese, mais bonito do que a gordura, até porque a gente consegue fazendo com o paciente acordado, fazendo com uma perfeição melhor, né? O quadril, a depressão em cima, se tem fibrose de escola, pontinho, pontinho com essa técnica, né? Que a gente pode falar depois. Então o resultado estético é melhor. A questão toda da polêmica do PMMA em relação à cirurgia plástica é sobre a segurança do produto, né? Então não tinha muito estudo, embora a gente já use há 30 anos, não tinha muito estudo publicado de volume, de PMMA, não tinha... Então essa foi a proposta nossa. Eu trabalho há 12 anos com
com produto, com injetáveis no geral, né? Eu uso muito ácido hialurônico, uso muito ácido polilático, uso muito todos os injetáveis, mas também uso o PMMA. Então, nesses 12 anos, nós planilhamos ali 2.700 tratamentos de bumbum com PMMA. Nos últimos 10 anos, nos meus 2 anos, eu tive uma perda muito grande ali dos pacientes que fizeram em outras clínicas que eu atendia. E esses 2.700 casos nós publicamos agora, nesse mês, na Revista Americana de Cirurgia Plástica, né? Na Plastic Reconstructive Surgery, que é a principal revista da área da cirurgia plástica do mundo. Foi um trabalho super difícil de publicar, porque ele foi difícil de ser aceito aqui pelo Comitê de Ética. Aí, quando eu mandei para a revista Cirurgia Plástica, foram várias exigências, vários questionamentos, pediram vídeo da aplicação, fiz vídeo aplicando, falaram questão de custo, questão de granuloma, evolução do produto, plano de aplicação. Então foi muito difícil de publicar, justamente por ser polêmico, né? E é justamente por não ter essa credibilidade que a cirurgia plástica sempre falou isso, mas não tem estudo científico, não tem acompanhamento a longo prazo, não tem um número grande de pacientes, então todos esses questionamentos é que a gente está buscando agora comprovar, inclusive com essa publicação, que é uma publicação muito difícil, mas muito importante, onde a gente conseguiu demonstrar em 2.700 casos de bumbum, não tem nenhum caso de migração, não tem nenhum caso de rejeição, um ou outro caso de paciente que pode, talvez, namorar, passar a mão, não, visível, fica lindo, você sabe, mas pode ser que às vezes a gente procure e sinta que tem uma coisa um pouquinho mais durinha, porque ele é mais durinho mesmo, porque a gordura e para o bumbum tem que ser durinho, se eu colocar uma coisa molinha, ficar com o bumbum molinho, mas não tem graça, né? Então, esse seria um dos 1,8% que nós achamos de efeito adverso, mas esse efeito adverso de 1,8% foi roxo, né, ecmose que a gente fala, foi pelo descolamento da celulite, um ou outro caso que sentia. Então é muito pequenininho. Sim. E se for fazer um comparativo com a prótese de silicone, além da satisfação, da satisfação estética do preenchedor ser melhor, a prótese de bumbum nas revisões bibliográficas 30% complicam, né? O índice de complicação é altíssimo, assim, tanto que hoje são pouquíssimos médicos que gostam de colocar prótese de bumbum, né? Então a prótese de bumbum complica 30%, a lipoescultura complica 10%, o retalho de bumbum complica 22%. Isso é o que os artigos mostram, né? E a gente no preenchimento tem uma complicação infinitamente menor, todas foram complicações fáceis de resolver, nenhuma complicação grave e com resultado satisfatório muito melhor para o paciente, né? Então, na minha opinião, inclusive familiares, pessoas que a gente gosta e convive, 1000 vezes o PMMA no bumbum do que prótese ou lipoescultura. Sim, né? com certeza. O risco de lipoescultura, se for pesquisar, inclusive de óbito, de embolia pulmonar, não só do trauma da lipo, que a gente descola a gordura pode entrar numa veia, nesse daqui não fica nem roxo, né? Não. Então é muito maior. Então se pesquisar risco de lipoescultura, preenchimento para volumetria de bumbum, né? Vai ter um monte de complicação. Aproveitando que tu tá falando do PMMA, só que é difícil nesse início assim as pessoas aceitarem, mas pelo nosso histórico, por tudo que a gente fala, o resultado é infinitamente melhor, não só na satisfação, como na segurança. Sim. Deixa eu te perguntar, doutor, o PMMA, além de ser usado no glúteo, ele também pode ser feito na perna, por exemplo, se a pessoa tem uma perna muito fina? Isso eu nunca perguntei e também nem sei, por isso que eu tô te perguntando aqui agora. Tu já fez ou faz casos assim de colocar bioplastia na perna para dar tipo um vasto lateral na perna? Tem muito caso até de paciente reconstrutivo, né? Que é legal fazer. Tem paciente que tem uma síndrome de Romberg, que vai tendo uma hemetrofia facial. Tem paciente que tem poliomielite, que a gente já preencheu o braço todo. Tem paciente poliomielite, que é uma panturrilha mais cima que a outra, a gente preenche, né? Nesses casos de reconstrução, é muito legal fazer, porque é difícil, não tem outra forma que vai deixar um braço tão parecido com o outro se não for com preenchimento. Né? Com prótese, não dá. O preenchimento a gente vai repondo intramuscular, vai ficando um próprio músculo maior, muito parecido com o outro lado. Vários pacientes assim, que eu já fiz. O paciente nasceu sem um peitoral, não consegue ficar sem camisa, ou pela própria camisa aparece, a gente preenche o peitoral, né? E com outra forma é difícil, né? Com a forma de cirurgia plástica convencional, fazer um retalho do grande dorsal para cá, super cicatriz, não compensa. Então o resultado estético dele e segurança é muito bom. Inclusive nós publicamos um artigo também desse preenchimento de peitoral também esse ano, com PMMA, um estado super legal, bem satisfatório. E então assim, mas né, o problema é que hoje a gente tem que saber falar não para o paciente, né? Dá para preencher tecidos moles todos, né? Parte íntima, masculina, feminina, bumbum, mas tem coisas que é legal e tem coisas que não é muito interessante fazer. O médico, na verdade, tem que orientar muito também. Filtrar o paciente. A gente chega aqui querendo fazer tudo. Isso.
E eu gosto do Dr. Chagor porque ele é muito sincero, ele fala, sério, você já perguntou pro seu marido? Você acha que precisa fazer? Não, então não vamos fazer. Porém, ele não precisa fazer. Aí eu, não, doutor, mas sério, só um pouquinho. Não vamos fazer. Isso é bem então, comum, isso é muito profissional. Eu acho isso muito profissional. Porque qualquer outro médico podia falar, não, vamos fazer, porque eu tô ganhando com isso e pronto, né? Mas não. Então, principalmente com o permanente, né? O médico ele tem que ter um filtro, né? Não dá pra sair fazendo tudo que o paciente quer, né? Os pacientes querem fazer tudo. Senão fica muito... Os pacientes estão lindos, maravilhosos e querem fazer mais coisas. É que a linha da beleza pro exagero, né? É uma linha muito pequenininha e a gente passa desse ponto, às vezes não percebe. Então, dá pra fazer lateral, vasto lateral, tá? Mas eu prefiro fazer ele nesses casos quando é reconstrutivo do que estético. Do que estético, entendi. Porque a coxa consegue malhando, né? A minha não. Consegue, sim. Por isso que eu falei. A coxa consegue malhando, o abdômen fica lindo malhando, o braço fica bonito malhando, mas o bumbum... Que vez eu tô marcando consulta aqui, doutor, pra fazer uma coxinha. Mas o bumbum, então os pacientes que fazem, até os pacientes que fazem acompanhamento com nutrólogo e malham bastante, eles ficam com o corpo lindo. Né? Então eu tenho muito paciente que vem encaminhada por esses médicos, porque realmente elas ficam lindas, né? Braço define, coxa aumenta, o abdômen fica, fica super bonito, os gominhos aparecendo, mas o bumbum, o que perdeu de gordura é maior do que o que ganhou de músculo, né? É o que eu tava falando agora com a Marta aqui. Não dá pra gente enganar a maioria das pessoas. Hoje em dia todo mundo tem Instagram. E a gente acompanha muitas mulheres que malham e treinam. E aí as pessoas que não sabem que aquilo ali é uma bioplastia, ou que aquilo ali é um bumbum que foi feito, fala, poxa, caramba, eu treino com personal, eu faço dieta e a minha bunda não é nem metade da dela. Porque ninguém fala, tá vendo? Ninguém fala que a bunda é feita. Peito todo mundo fala, né? Peito todo mundo fala. A boca, coloquei boca. Mas a bunda, né? A bunda é difícil das pessoas falarem, doutor. Ainda, né? Eu abri aqui, aí choveu de perguntas. E aí depois desse vídeo vai chover ainda mais de perguntas. Então você conhece várias amigas que já fizeram, né? Todas as minhas amigas têm bumbum e colocaram contigo, né? Então a gente vê malhando. Foram as bundas mais lindas, a Karine, até minha amiga. Eu fiz uma entrevista ontem com ela porque ela tá grávida. Depois vai pro canal também. Ela fez a bunda da Karine, a bunda mais linda que eu já vi em toda a minha vida. E foi ele que fez. Eu quero uma igual, viu, doutor? Uma igual. Não tem que vir aqui de novo. Então é isso, estão sendo aos poucos educar não só o público, que tem muito medo, mas os médicos que não usam, né? Porque ele ficou um produto assim, os médicos que usam gostam, os médicos que nunca usaram não gostam, né? Mas os médicos que nunca usaram não gostam porque eles acabam recebendo os pacientes, que nem eu recebo os pacientes, que chegam aqui com complicação, fiz o metacril no bumbum há 10 anos, está escorrendo, fiz o metacril no bumbum há 10 anos, está rejeitando. Não usou. Tá, mas onde é que você fez? Foi em casa, foi no salão, foi numa estética, não era médico, então não é metacril, né? Só que quando eles chegam no médico, falando no cirurgião plástico que não conhece muito sobre o preenchimento, falando que fez metacril e rejeitou, ele vai tratar como se fosse. Saiu no mês passado na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica um artigo falando sobre complicação de PMMA no bumbum, um relato de caso. Mas de só de silicone industrial. Não, mas só de ler o histórico, o paciente fez um salão de beleza, 900 ml, que a gente não usa esse volume todo. Então, mas como é que publica numa revista séria como se fosse PMMA? Não é PMMA, só de ler a gente vê que não é PMMA, né? Então sai numa revista de cirurgia plástica uma complicação do suposto PMMA como se fosse PMMA, e todo cirurgião plástico fala mal do PMMA, mas não é PMMA. Exatamente. Porque no momento que começa a dar complicação, que teve aquele caso com o Aqualift, eu tive complicação de Aqualift, tratei as complicações e tal, e parei de usar o Aqualift, né? Mas se a gente já usa há 12 anos e não tem complicação, usa em mim, na esposa, nas meninas que trabalham aqui com a gente, você conhece centenas de pacientes que já fizeram e nunca deu complicação, então é difícil trabalhar com um produto polêmico, mas o que faz a gente continuar trabalhando é que o resultado realmente é muito bom para o paciente. Para o paciente. Isso que é legal. Ai, doutor, te agradeço muito. A gente ia ficar até amanhã aqui batendo papo sobre isso, porque eu gosto de falar, e o doutor também, ele é muito comunicativo, ele gosta muito de falar sobre isso, porque ele ama o que ele faz, e dá pra ver quando ele faz, assim, ele é especialista, gente. É só ver nos rostos que ele faz, as bundas que ele faz. Eu sou fã do teu trabalho, já te disse isso várias vezes, e pra todo mundo eu falo a mesma coisa. É o melhor médico que eu já passei em toda a minha vida, e é só por isso que eu venho sempre aqui. Ele já me manda embora, eu vou te mandar pro psicólogo, nem venho mais aqui. Mas eu venho porque eu admiro o teu trabalho de verdade, doutor, de verdade.
Eu agradeço o teu tempo, eu sei que é corrido o teu dia, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai ter esclarecido muitas dúvidas de muitas pessoas que, assim, olha, gente, eu anotei várias e ainda não respondi todas, quem sabe numa próxima vez, num outro vídeo eu venho aqui e a gente vem também. Questionando, a Andressa fala vou comigo, a gente vai também. respondendo, esclarecendo os teus seguidores. Exatamente. Quero agradecer a tua presença. Eu que agradeço. Manda um beijo pro pessoal. Beijo, pessoal. Beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e fiquem ligadinhos nos próximos vídeos. Beijo grande, até a próxima. Tchau!